Deus cuida de você. Você acredita nisso? E muito mais do que acreditar, você crê nisso de verdade? Porque existe uma diferença entre acreditar e crer. Acreditar, até o demônio acredita em Deus. Acredita que Ele existe, na verdade. Mas crer é somente aquele que adere, somente aquele que deposita a confiança, é somente aquele que confia de verdade. Deus cuida de nós, meus irmãos. Por mais que muitas vezes não vejamos, por mais que muitas vezes não sintamos nada, Deus cuida de cada coisa da nossa vida. Veremos no Evangelho de hoje duas situações, duas notícias que podem aquecer o nosso coração. A primeira é que Deus consola as nossas tristezas. Deus consola as nossas angústias. O nosso Deus é um Deus de consolação. O nosso Deus quer cuidar da nossa tristeza, sim. Ele quer trazer um cuidado consolador. Mas é necessário que nós queiramos ser consolados por Ele. Porque quando nós não cremos de verdade que Ele tem esse poder de consolar a nossa maior tristeza, a nossa maior amargura, a nossa maior angústia, nós não queremos, nós não deixamos Ele nos consolar. E a segunda grande notícia é que Deus sempre providencia aquilo que nós precisamos. Veremos também neste Evangelho que a partir de uma ordem para Pedro, faça isso, e ele faz. Ele consegue contemplar uma das maiores providências e milagres do Senhor na sua vida. E nós precisamos ser assim também, meus irmãos. Precisamos ouvir o que Deus nos exorta a fazer, por mais que nós não concordemos, por mais que nós não acreditemos lá no fundo do nosso coração que possa dar certo. Saber que Deus é o Deus da providência é muito bom, mas fazer o que Ele nos pede, fazer o que Ele nos exorta a fazer, ser obediência a Ele acima de tudo, crendo que realmente vai dar certo, mesmo que as evidências mostrem ao contrário, é o que faz toda a diferença. Como é que está a tua vida hoje? Essas duas notícias são para você. Eu não sei se você está triste, está angustiado, está amargurado com alguma notícia, alguma situação que você está vivendo. Deposita em Deus, filho amado, filha querida. Deposita em Deus tudo isso que tem aí dentro do teu coração. Deposita em Deus, pois Ele é o Deus da nossa consolação. Nós podemos buscar a nossa alegria em tantos outros lugares, situações e pessoas daqui deste mundo. Mas toda a alegria que nós venhamos a sentir, a vivenciar, a passar, é momentânea. Por isso que muitas pessoas que passam por tormentos emocionais relatam isso. Naquele momento, eu tive momentos de alegria, de prazer, de contento, mas logo após me vem um vazio. Logo após quando eu fui embora daquele lugar, logo após que aconteceu aquele evento, que eu me despedi daquelas pessoas, eu tive uma enorme sensação de vazio dentro do meu peito. Porque na verdade, só quem pode preencher esse teu vazio, só quem pode consolar o teu coração de uma forma eterna e verdadeira é Deus, não é mais ninguém não. É Ele que vai ficar 24 horas ao teu lado, é Ele que vai te fortalecer para que você não venha sucumbir nessa angústia e nessa tristeza. Por isso, coloca tudo o que te angustia nas mãos do Senhor. Ora a Deus, peça que Ele envie o Espírito Santo a todo dia, a todo momento, para que Ele possa te consolar de verdade. E muito mais do que acreditar, creia que Deus está trabalhando por você, por mim, por todos nós. Às vezes temos essa tendência de pensar que Deus não trabalha por nós porque não está acontecendo nada. Muitos de nós não querem seguir a linha de raciocínio do Senhor porque acha que não vai dar certo. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Não vai ser dessa vez que vai acontecer algo de diferente. Nós precisamos tentar quantas vezes forem necessárias, se assim Deus nos exortar a fazer. Precisamos seguir o que Deus nos fala, meus irmãos, porque desta forma o milagre acontecerá na nossa vida.
É preciso ter bem enraizado isso dentro do nosso coração, para que não venhamos a sucumbir nas dúvidas e na desobediência a Deus. Peçamos ao Espírito Santo Paráclito que esta palavra, que é palavra viva, que é palavra fecunda, que é semente boa, possa abrasar o teu coração de uma tal forma que você não venha duvidar em nenhum minuto que Deus pode fazer pela tua vida. Ora a Deus, ora aos céus, para que tudo que você está passando seja consolado por Deus nosso Senhor, para que toda necessidade que você venha estar passando seja alcançada pela providência de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo para que esteja presente nesse momento de partilha e nesse momento de oração, para que possa nos consolar e nos convencer que Deus é por nós. Nós precisamos nos agarrar nisso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tome a sua palavra, Evangelho, São Mateus, capítulo 17, versículo 22 ao 27. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vá entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, podemos ter a certeza do cuidado, do amor e do zelo que Deus tem pelas nossas necessidades, pela nossa vida. No primeiro momento, podemos ver que num motivo de uma notícia ruim, de uma notícia que de repente chocou os discípulos, que eles ficaram entristecidos, que eles ficaram abatidos, se sentindo solitários. Como será de agora por diante? O Senhor vai nos deixar? Quem vai andar conosco? Quem vai cuidar das nossas coisas? Quem vai nos instruir? Porque eles tinham em Jesus um porto seguro, uma âncora, um líder, um servo fiel de Deus Pai que estava ali na terra para mostrar os caminhos da salvação a cada um deles. E a partir do momento que ele partisse, eles achavam que iam ficar sozinhos. Mas Deus é tão bom, meu irmão, minha irmã, Deus é tão bom conosco, que mesmo ele sendo crucificado, mesmo ele sendo ressuscitado, mesmo ele indo com um corpo glorioso para o céu, ele nos manda o Espírito Santo.
É esse Espírito Santo que vai nos consolar pelo resto da nossa vida. Precisamos colocar mais fé nas coisas que o Espírito Santo fala nos nossos ouvidos. Precisamos colocar mais fé no que o Espírito Santo pode fazer pela nossa vida. Às vezes passamos por verdadeiros vales de lágrimas, temores, angústias, amarguras, ansiedades e ficamos remoendo aquilo sozinho. Não nos colocamos de joelhos e pedimos, Senhor, que o Espírito Santo Paráclito venha intervir por essa angústia do meu coração. E muitas vezes, de forma errônea, dividimos com o outro, muitas vezes um outro que não está preparado para escutar o que nós temos a dizer e muito menos está preparado para nos dar um conselho à altura do que devemos fazer. Temos esse péssimo costume muitas vezes, onde na verdade nós devemos nos abrir e esperar o consolo, esperar o resgate, esperar ajuda em Deus e em mais ninguém. Muitas vezes ficamos entristecidos com tantas coisas que nos acometem a vida. Muitas vezes ficamos com o coração partido por sentirmos que estamos sozinhos, que não vamos conseguir dar conta de determinada coisa. É nesse momento, meu irmão querido, minha amada irmã, que devemos recorrer ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que está aqui entre nós, porque é Ele que vai solucionar tudo que angustia no nosso peito. Os problemas, eles podem não sair da nossa vida, mas nós teremos uma direção, nós teremos um caminho a seguir, nós teremos alegria, porque saberemos que Deus está nos consolando a todo momento. E ao mesmo tempo, o Evangelho nos exorta: escute o que Deus fala para você fazer. Muitas decisões em nossa vida deixam de ser tomadas com sabedoria, porque não ouvimos a voz de Deus falar, porque queremos fazer as coisas do nosso modo, porque achamos que vai ser melhor e vai ser o certo, porque é mais conveniente para a nossa vida e muitas vezes damos errado. Muitas vezes vamos pelo caminho errado e pecamos feio. Muitas vezes não usamos sabedoria nos nossos dizeres, nos nossos afazeres, porque não ouvimos o que Deus está nos exortando a fazer. Que nós sejamos mais obedientes, independente do que Deus está dizendo para você fazer hoje, independente do que Deus está dizendo, para qual decisão você deve tomar. Nós precisamos ser obedientes a todo custo, porque Ele que sabe que lá na frente vai acontecer determinada coisa e nós não sabemos. Ele sabe o que lá na frente vai nos prejudicar ou vai nos beneficiar. Ele cuida de mim e de você. Vimos agora na palavra de Deus, vai entregar aquela moeda por mim e por ti. Ou seja, Ele se preocupa em colocar as nossas necessidades diante da sua prioridade. Ele tem prioridade pelas coisas que mais necessitamos, meus irmãos. Precisamos estar mais atentos, porque Deus fala com cada um de nós. No seu interior, no seu coração, o Espírito Santo, ele sussurra sempre na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos. Nós que muitas vezes abafamos os problemas que achamos que são mais importantes, com a nossa dúvida, com o nosso medo do futuro, com as nossas incredulidades, abafamos a voz de Deus muitas vezes e deixamos de seguir o que Ele fala para que nós sigamos. E ficamos entristecidos porque muitas vezes achamos que Deus não nos ouve, mas na verdade somos nós que não ouvimos a Deus muitas vezes. Eu quero orar pela tua vida neste momento, para que você possa de verdade crer, não somente acreditar, mas crer que existe um Deus que vela pela tua vida. Se for possível para você, feche um pouco os seus olhos. Acalma o teu coração. Eu não sei qual é o problema que traz essa tristeza dentro do teu coração. Qual é a desolação que você vive, que você passa. Mas eu sei de um Deus que pode curar toda essa tristeza. O problema de repente pode permanecer, mas você vai encarar de uma outra forma. Eu creio neste Deus e eu sei que Ele pode te ajudar. E muito mais do que isso, não menos do que isso, na verdade, Ele pode providenciar, te dando as orientações certas do que você deve fazer em qualquer área da tua vida, porque Ele vela por nós e Ele cuida de tudo que nós mais necessitamos. Ora comigo, ora com fé, una a sua fé junto à minha, vamos falar com Deus Pai, um Deus que tudo pode, tudo vê e tudo sabe da nossa vida. Ora comigo. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, misericórdia, doce Jesus, obrigada, antes de tudo, Senhor Jesus, obrigada por nos enviar um Consolador
que é capaz de curar toda angústia e toda tristeza do nosso coração, mesmo que estejamos passando pelas maiores tormentas. Obrigada, Senhor Jesus, por sempre nos responder. E muitas vezes não conseguimos entender e escutar porque estamos contaminados com os problemas daqui, desta terra. Problemas que vão perecer, problemas que não são para sempre. Precisamos ter esse cuidado de ouvir a sua voz, Senhor, de crer de verdade que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Precisamos ter essa confiança, Jesus, muitas vezes abafada pelos nossos problemas, Senhor Jesus. Traga essa fé viva, essa fé imortal, essa fé que não se condiciona a situações e evidências, Senhor Jesus. Traga essa fé ao nosso coração, para que não venhamos a perecer mais nesse mundo de dificuldade, de incredulidades. O inimigo da misericórdia trabalha furioso com esse propósito de que nós duvidemos do que o Senhor pode fazer pela nossa vida, de todo o cuidado e todo o amor que o Senhor tem conosco. Mas não podemos sucumbir a ele, Jesus. Ele sopra forte nos nossos ouvidos, mas o Espírito Santo sopra mais forte ainda, para que nós possamos crer de verdade que existe um Deus que nunca nos abandona, um Deus que olha por nós e vê as nossas maiores dificuldades. Existem muitos irmãos meus aqui na terra, e até mesmo eu, muitas vezes, caem em tentação achando que nada está acontecendo porque Deus está em silêncio, porque Deus está dormindo. Não, Deus não está dormindo não, meus irmãos. Deus não está em silêncio não. E na verdade, se Ele estiver em silêncio, Ele pode estar trabalhando em silêncio na tua vida. Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o que nós mais precisamos. Precisamos crer de verdade que isso acontece, que os céus se movem ao nosso favor. Seja esse favor de uma forma que nós vamos aceitar ou não, porque muitas vezes achamos que a favor é conforme nós queremos e muitas vezes não, é conforme Deus quer, porque Ele sabe o que é melhor, nós não sabemos. Por isso, acalma o nosso coração, Senhor. Tira essa tristeza, essa angústia que muitas vezes temos de não saber o que vai acontecer. Que nós tenhamos a possibilidade de viver um dia de cada vez sem aquela angústia no nosso coração que nos perturba tanto, Jesus. Que nós possamos ter a decisão certa das coisas que vivenciamos, que precisamos tomar decisão da forma como o Senhor nos orienta a fazer, Jesus. Envia o Seu Espírito Santo, os Seus santos anjos, para que nós possamos ser governados conforme o Seu querer, conforme a vossa vontade, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por estar aqui neste momento de partilha e de oração. Acalma o nosso coração, meu Deus. Eu sei que já deu tudo certo, eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor nunca nos abandonou, eu sei que o Senhor está trabalhando a nosso favor, que os céus estão se movendo ao nosso favor, e ao nosso favor quer dizer a vontade de Ti. Obrigada, meu Deus, pelo Seu cuidado infinito, pelo Seu amor ágape. Obrigada, Jesus, pela vossa providência hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha amada irmã, nenhuma tristeza que sonda o teu coração é mais forte do que o teu Deus. E saiba que Ele está sim trabalhando por você, pela tua vida, pela vida de cada um de nós. Ele se importa pelas coisas que mais nos angustiam. Ele se importa sim pelas nossas dificuldades. Se você crê nisso também, se for possível para você, coloque nos comentários: eu creio que Deus trabalha por mim. E creia de verdade, porque nada é em vão, até mesmo a nossa espera. Alguma coisa Deus quer nos ensinar, mas não quer dizer que Ele está a par, que Ele não está sabendo das coisas que acontecem conosco, não. Ele sabe de tudo o que acontece na nossa vida. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.